Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês em mais um GC Online. O nosso desejo é que seja um tempo precioso para cada um de vocês que das suas casas participam com a gente desse tempo. Vai ser um tempo muito bom, muito agradável, um tempo de edificação, vai ser um tempo muito lindo. E eu quero já no começo poder orar com você e por você. Se você pode, aí no seu lugar, de onde você estiver, feche os seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, nós exaltamos o Teu nome nesta noite. Obrigado por mais um GC, Pai, por mais um dia, Pai, em que nós nos reunimos nesse grupo de crescimento. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que participa com a gente. Obrigado por cada vida, Pai, que será alcançada, Pai, por esse tempo nosso aqui. Nós pedimos ao Senhor para que seja um tempo precioso, um tempo de edificação, um tempo de transformação, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor alcance todos os nossos GCs, fortaleça os nossos líderes, Deus. Transforme, Pai, os nossos anfitriões. Oramos ao Pai por um renovo, para que haja renovo nos corações. Eu oro para que nós que estamos aqui sejamos revigorados e fortalecidos no Teu Espírito, Deus. Que seja um tempo precioso, um tempo maravilhoso, Pai, ao redor do Teu banquete, Pai. Quero Te louvar e Te engrandecer pela vida, Pai, da Lorena, Pai, do Bruno que está aqui com a gente hoje, Pai. Quero pedir ao Senhor, Pai, para que cada irmão e irmã que estiver nos assistindo e participando desse GC Online possa ser alcançado, Pai, alcançada pelo Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você em casa consiga dizer essa verdade nessa noite, nesse GC. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Sem demora, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no texto de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 25. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ver além das lutas e adversidades, a capacidade de ver além das lutas e da adversidade. Atos 16, a partir do verso 25. O texto fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, ele desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Pai, nós lemos a Tua palavra, nos ajude hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui um texto de Atos dos Apóstolos, e eu sei que você já sabe que Lucas, quando escreve esse texto, ele está narrando os primeiros anos da comunidade primitiva, como o Evangelho de Cristo está se expandindo em meio não somente aos judeus, mas também aos gentios. Lembrando que Deus enviou o seu Filho para um povo, para um público específico. E por meio do seu propósito eterno, Deus estende essa salvação para aqueles que não faziam parte do propósito ou do plano inicial, que são os gentios. Então Paulo
e Silas, eles estão pregando o evangelho, né, em vários lugares, não somente eles, como os demais apóstolos também. E nesse contexto aqui, Paulo e Silas, eles foram presos, ou eles enfrentavam uma situação difícil. Eles ficaram presos em Filipos, porque eles expulsaram um espírito de adivinhação de uma mulher. E essa mulher, ela tinha alguns donos que lucravam com esse poder dessa mulher de adivinhar. Então, quando Paulo e Silas libertam essa mulher daquele espírito de adivinhação, o povo se revolta contra eles, e aí começa então isso que nós chamamos de adversidade. Eles são presos, e dentro da prisão, o texto começa dizendo para nós que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, mesmo dentro da prisão, eles estão orando e cantando de dentro da prisão. Na lição de hoje, se a temática hoje é falar sobre a capacidade de vermos além das lutas e das adversidades, o texto já começa nos ensinando que o fato de Paulo e Silas estarem presos dentro de um cárcere, isso não limitou a fé deles e não diminuiu a confiança que eles tinham em Deus. O que é a adversidade? A adversidade talvez se revele como uma surpresa. Então é possível que Deus tenha nos convidado a cumprir um propósito, e no meio desse cumprimento, ou no meio em direção a esse propósito, nós sejamos surpreendidos por adversidades ou situações que não estavam nos nossos planos. Mas isso, Lorena, não quer dizer que o fato de algumas dificuldades não estarem nos nossos planos também não estavam nos de Deus. Você consegue olhar para a Bíblia e perceber no relato bíblico vários momentos em que o povo de Deus é surpreendido por dificuldades, e eles às vezes desconfiam de Deus, mas mesmo Deus, no seu plano eterno, já tinha contado com aquela adversidade, com aquela dificuldade. Quando você olha, por exemplo, para o tempo em que o povo hebreu é escravo no Egito, parece que Deus perdeu o controle e seu povo foi escravizado. Mas Deus está ali naquela diversidade. Lorena, como que você, na sua vida, quando vem as adversidades, quando vem as dificuldades, quando vem algo que foge do seu controle, do seu plano, olha, por exemplo, a quarentena, essa pandemia, nós tínhamos vários planos para esse ano, você tinha vários planos, e nós fomos surpreendidos por algo que ninguém aguardava. Como que você, Lorena, pessoalmente, como que a sua fé lida com essas surpresas, quase sempre negativas, que nós chamamos de adversidade? Como é que você reage e como é que você faz para voltar a esse lugar de confiança em Deus? Bom, além da dificuldade ser um mecanismo de exercício para a nossa fé, pelo menos na minha experiência, eu enxergo a adversidade como um momento de crescimento. Então, assim, quando a gente se encontra, né, diante de situações ruins, eu acho que a gente tende a ficar mais sensível a enxergar aquilo que é mais essencial. E então você aprende nessa situação, né? Você tira o seu olhar do superficial e você se atenta, coloca o foco naquilo que é essencial. Então, ao meu ver, pelo menos nas minhas experiências, a dificuldade para mim é super didático, é ótimo para amadurecer e crescer. Pelo menos nesses momentos e situações eu me vejo desafiada a, de alguma forma, vencer, obviamente, né? Me apegando a Deus e passar por aquela adversidade. Então, quando eu vejo todo o relato bíblico, todas as situações em que muitos eleitos ali de Deus, exemplo mesmo de Abraão, né, que ele vivia ali num contexto onde tudo era cíclico, né, tudo já era meio que predestinado, não sei se eu posso usar essa palavra, e quando Deus convida ele para sair daquela certeza, entre aspas, ao rumo do desconhecido, ele vai ao rumo do desconhecido, mas apegado à promessa, né? A promessa de que aquele Deus estaria com ele. Então,
ao meu ver, nos momentos de dificuldades, a gente tem que se apegar a essa promessa de que Deus ele é um Deus relacional, de que é um Deus presente e de que Ele nos prometeu que, independente das lutas e das situações, Ele já venceu e de que Ele estaria com a gente. Então, a gente tem que permanecer firme nisso. E legal você falar sobre isso, porque quando você fala que as adversidades, elas às vezes são usadas por Deus ou pelas circunstâncias para que nós cresçamos, é porque nesse contexto aqui, em que está se formando a igreja primitiva, quanto mais os homens e as mulheres de Deus são perseguidos, mais o evangelho cresce, mais a pregação se expande, mais o reino de Deus avança, mais os homens vão sem temor e sem receio algum. Então Paulo e Silas aqui, por volta da meia-noite, eles estão encarcerados. E o motivo desse cárcere é uma injustiça, porque eles estão libertando uma mulher de uma opressão, porque era uma mulher usada como um objeto para lucro, né? Já que ela adivinha as coisas, vamos então monetizar isso. A gente vai escravizá-la e usar dessa capacidade de adivinhação, então, para lucrar, para enriquecer. Eles libertam essa mulher, né? E eles são aprisionados por isso. E parece então que essa adversidade que vem sobre eles, que é o aprisionamento, uma vez dentro do cárcere, eles não estão chorando, Bruno, eles não estão reclamando de Deus, eles não estão assim, Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? E é legal porque isso aqui, essa prisão em Filipos, né? Quando o apóstolo Paulo escreve o livro de Filipenses, quando ele relata ali aquela carta aos irmãos de Filipe, que ele pede para que os irmãos se alegrem. É loucura você pensar que um homem, ou que homens, Paulo e Silas, dentro de uma prisão, eles não estão murmurando, questionando ou desconfiando do caráter de Deus. Eles estão se fortalecendo e, como disse muito bem Lorena, eles estão crescendo com essa adversidade. Na vida cristã, desde os primórdios, a adversidade vem para nos fazer mais maduros, para nos fortalecer. Ela vem como moldar o nosso caráter enquanto cristão. Aí o texto continua dizendo assim: por volta da meia-noite, eles estão presos, né? Só que estão orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estão ouvindo. E é legal porque eles estão então testemunhando da sua fé. E Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você como músico, deve ser muito desafiado, porque às vezes nós cantamos algumas canções que parecem não ser reais naquele momento para a gente. Talvez a gente não consiga viver no momento, talvez nós não consigamos perceber a verdade dela na nossa vida. Como que você, nos momentos de adversidade, ministrando canções a Deus, você consegue ser levado de volta a essa confiança que te faz cantar essas verdades eternas, mesmo quando tudo que você está olhando diz que não? Cara, é difícil. Eu sempre que eu vou cantar, às vezes eu nem presto muita atenção naquilo que eu estou cantando, porque se eu prestar atenção demais, eu acabo chorando, né? Eu sou muito chorão. E esses dias eu fui fazer uma live também, e nessa música, é uma música do Diante do Trono, que fala que ele é um Deus, que Jesus, né, é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir, e começa a falar todos os milagres, alguns milagres de Jesus. E eu falei, cara, isso é muito grandioso, isso é muito maravilhoso. Mas não é fácil, se a gente for parar para pensar, né, a gente ter fé, a gente louvar ao Senhor em meio à dificuldade, isso é muito desafiador. Igual a Lorena falou, que isso ajuda ela, né, de alguma forma, ela no momento de dor, de angústia, de dificuldade, isso ajuda ela ao seu crescimento. Ajuda mesmo, acho que todos nós, né? Isso nos ajuda muito, mas não é fácil. Às vezes a gente entra em desespero, né? Principalmente durante essa pandemia, trazendo para os nossos dias de hoje, a gente fala, cara, como nós vamos fazer? Né? Não temos para onde ir. Então o que nos resta é louvar o Senhor e acreditar, crer que Ele é poderoso, que Ele continua no trono, e a palavra do Senhor é imutável, né? Ela não muda. Então, os mesmos milagres que aconteceram antes, eles acontecem hoje no nosso dia. Então, assim como o Senhor ele deu escape ali para Paulo e Silas, Ele também nos dá o escape
todos os dias, em todas as dificuldades que nós passamos. E aí nós temos aqui então Paulo e Silas aprisionados com vários outros detentos, vários outros presos, mas o diferencial de Paulo e Silas em relação aos demais é que eles têm uma base onde se apoiar, eles estão firmados num fundamento, eles têm em quem acreditar, eles têm em quem confiar. E é legal demais porque eles estão cantando e eles estão adorando a Deus, porque a adoração é muito mais profunda do que cantar. Eles estão adorando a Deus e os demais prisioneiros estão ouvindo isso. Então imagina só o testemunho que eles estão dando para aqueles homens, porque os homens talvez soubessem que Paulo e Silas, eles são inocentes, que eles estão ali presos injustamente, e ao invés dos detentos, os demais detentos, perceberem Paulo e Silas na cela deles, reclamando da vida, reclamando de Deus, eles estão adorando ao Deus deles. Então isso é um testemunho. O que você pensa sobre isso? Sobre as adversidades pelas quais você vai passar, como pessoa, como cristã, como mulher, né? E que vão ensinar outras pessoas. Ou seja, a sua fé, a forma como você caminha com Deus, serve também para iluminar e também gerar fé nas demais pessoas. O que você pensa sobre isso? E é muito interessante essa passagem porque, igual você está falando, né? Eles foram presos injustamente. Então, quando surge uma adversidade em nossas vidas e que é consequência do pecado ou de alguma escolha errada que você fez, você tende a aceitar isso, né, de uma forma mais tranquila. Mas quando é algo que é injusto, que você fala assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você exercer essa fé, esse contentamento de que é passageiro e de que de alguma forma tem um propósito naquilo, eu enxergo mais como Deus, ele é bom e ele faz a sua bondade, independente da situação. Então, Paulo e Silas foi preso injustamente, e mesmo assim, Deus, numa situação ruim, ele fez aquilo se tornar bom. Fosse para Paulo e Silas, fosse para os demais carcereiros, ou até mesmo para o guarda, que depois de todo esse acontecimento, o guarda se converteu. Ele ficou tão admirado, né, com tudo que aconteceu, com o tremor, com a adoração deles, que ele também se rendeu e passou a crer naquilo. Então, o nosso chamamento, né, de ser pequenos cristos é exatamente de ser essa luz. Então, essa verdade que a gente, essa crença, né, esse discipulado de Cristo, esse seguir a Cristo, tem que ser algo real em nós. Então, através da nossa vivência, das nossas atitudes, a gente refletindo quem Cristo obviamente, consequentemente, isso vai refletir aos demais. Então, dar esse testemunho, é ser essa luz, é ser esse sal, através dessa transformação que Cristo gera em nós. Então, naturalmente, as atitudes que você vai ter, pelo menos deveria ter, é algo que vai atingir outras pessoas, assim como Paulo e Silas, né, ali adorando. Creio também que os carcereiros devem ter ficado assim, admirados, falando, gente, eles tinham tudo para estar reclamando, tudo para estar chorando e perguntando, Deus, por que eu estava fazendo, porque Paulo e Silas estavam fazendo a coisa certa, eles estavam... A vontade de Deus. Exato, eles estavam pregando o evangelho, eles expulsaram, libertaram aquela mulher e foram presos. Então, além dessas histórias e como outras na Bíblia também, Deus, ele se revela, né, esse Deus bom e que está com a gente. Eu acho que o principal é de que ele está conosco, e é isso que a gente deve se apegar, porque ele estando conosco é a certeza e a segurança de que aquilo, de alguma forma, a gente vai vencer aquilo. Não é isso também que Deus pretende nos ensinar por meio da sua palavra? Que nos tempos de adversidade, de dificuldade, ele pretende que os nossos olhos se voltem para ele? Não é isso que Paulo e Silas, dentro desse cárcere, estão nos ensinando? Apesar de estarem ali com vários outros presos, talvez criminosos, ainda assim eles mantinham os seus olhos no Senhor, né? E é legal nós falarmos aqui, que aquilo que é adversidade para nós, não é adversidade para Deus. Deus não é pego de surpresa, não há algo que fugiu do controle de Deus. Porque eu fui surpreendido por alguma coisa. Não, Deus governa eternamente, Deus ele é atemporal. Nós temos aqui dois homens que estão cumprindo uma ordenança de Deus, que sofrem uma injustiça e que isso não é motivo para que eles se sentem em reclame. Eles estão louvando a Deus
E esse louvor que eles estão empenhando ou dando a Deus, surte um efeito. Deus, na sua vontade, envia um terremoto, abre as celas, liberta todo mundo, e isso serve de testemunho. O mais lindo de tudo isso é que quando acontece esse terremoto, é a possibilidade dos presos fugirem. E até nisso, Paulo e Silas, eles dão testemunho. Por quê? Porque enquanto o carcereiro está preocupado se houve alguma fuga, é Paulo quem chama a atenção, nós estamos aqui. Ou seja, essa confiança de que Deus é o nosso libertador, e Ele é quem é capaz de nos afastar ou de nos arrancar de prisões, nos faz descansar em toda a adversidade. Rafael, isso é fácil? Não, isso não é fácil. É um exercício. Constantemente, nós somos convidados, através da fé, a voltarmos os nossos olhos para Deus. Porque nós não sabemos o que virá no dia de amanhã. Mas uma coisa muito preocupante também é que, às vezes, a nossa geração, nós vivemos uma semana dentro de um dia. Então, hoje, quinta-feira, eu estou preocupado com o que vai acontecer no domingo, né? E aí gera uma desconfiança e que de onde procede talvez uma murmuração, e eu não consigo perceber Deus, né? Como nós cantamos, quantas vezes nós não conseguimos perceber a mão e o cuidado de Deus, mas mesmo assim Deus está. Então, o que é a adversidade? A adversidade é uma surpresa negativa que vem sobre nós, mas o fato de ser negativa não quer dizer que não traga para nós ensinamento, crescimento e, sobretudo, uma revelação de Deus como aquele que detém todo o poder e que está cuidando de nós. Deus, bem como cuidou aqui de Paulo e Silas, Ele também cuida da gente. Esses homens estavam confiando no poder de Deus, por isso permaneciam ali aguardando que Deus os libertasse. E eles sequer estão se justificando. Não, nós libertamos uma mulher. Não, eles não estão se justificando, eles estão ali adorando a Deus. E a adoração, queria falar um pouco sobre isso, sobre a adoração como um todo, sobre a capacidade de nós olharmos as circunstâncias e recorrermos a Deus como essa fonte de esperança e fé em meio às adversidades. Nós olhamos hoje as notícias, a economia está ruim, a saúde está ruim, o medo está instaurado. E aí? Aí a nossa fé nos convida a voltar os nossos olhos para Deus. Por quê? Porque de Deus advém essa esperança em meio às dificuldades e às lutas. E não é para que eu fique cheio de fé para mim mesmo, mas olhar para Deus em meio às adversidades me renova para que eu saia, para que nós saiamos e possamos renovar outros que estão sem fé e sem esperança. Aqui nessa condição de prisioneiros, Paulo e Silas, eles recebem uma fé, talvez, eles são revigorados, mas não somente para eles. Tem vários outros presos e também um carcereiro. Isso nos ensina muito sobre essa capacidade de confiarmos em Deus, mesmo quando aquilo que os nossos olhos nos mostram diz que não. E a fé é o quê? A fé é a convicção e a certeza daquilo que os meus olhos me permitem ver? Não. A fé é o oposto disso. A fé é eu conseguir acreditar em quem Deus é, apesar de tudo que os meus olhos estão vendo e os meus ouvidos ouvindo, né? O texto continua dizendo que de repente houve um terremoto tão violento, os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente as portas se abriram. Paulo gritou para o guarda: não faça isso, nós estamos aqui. Aí uma pergunta que o guarda faz é interessantíssima: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha só para onde que foi a conversa. Primeiro, nós temos dois homens de Deus que não têm a sua vida por valorosa. Eles não estão preocupados se eles vão viver ou morrer. A preocupação de Paulo e Silas aqui não é o que vai ser de mim. Não é como o Chapolin, como alguém diz antes do Chapolin: e agora quem
poderá me defender, não. Eles estão tão convictos de que viver para eles é Deus e morrer também é Deus, que eles estão ali descansando nisso. E após tudo que aconteceu, a pergunta que surge por meio do guarda é: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles começam a falar sobre salvação para agora um homem que estava guardando eles dentro de uma prisão, de uma cadeia. E aí isso revela, isso pelo menos me ensina, quando eu leio esse texto, eu penso como é bonita a mesa de Deus. Porque na mesa de Deus pode ter um judeu como Paulo, teólogo. Na mesa de Deus pode ter os demais detentos, criminosos talvez. Mas nessa mesa de Deus também pode ter o guarda. Então essa adversidade que veio sobre eles, que vem sobre nós e que durante séculos veio sobre a igreja, ela não vem para destruir a gente. Ela vem para nos usar como testemunho da existência de um Deus que tem poder para libertar não somente nós, que já fomos alcançados por seu propósito, mas libertar criminosos trazendo para o seu propósito e libertar também agentes de injustiça. É isso que esse homem era. Ele estava ali sendo um agente de uma injustiça. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você de casa. Você consegue enxergar o propósito de Deus atrás das adversidades enfrentadas por você? Você que participa desse GC, que tem um GC, você consegue perceber Deus no meio dessa adversidade toda? Eu não consigo falar sobre adversidade, sobre dificuldade, sem lembrar de Jó e do diálogo de Jó com a mulher de Jó. Jó começou a perder tudo. E a mulher dele falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E a resposta que ele dá para ela é assim: mulher, você fala como uma louca. Você aceitou os bens de Deus e os maus de Deus você não pode aceitar. Os bens de Deus e os maus de Deus? Será que essas adversidades que esses apóstolos aqui, que esses homens dos primeiros séculos da igreja primitiva, essa adversidade que eles estão passando, será que isso é mal mesmo ou é somente mal aos nossos olhos? Não tem alguns momentos, Bruno, que Deus diz um não para você que soa como algo mal, mas que é bom na verdade? Será que aqui o que está acontecendo, essa adversidade, não é Deus desejando revelar o seu eterno propósito em meio a circunstâncias que fogem do nosso controle? Quando a circunstância foge do seu controle, quando você olha e vê tudo dizendo o oposto do que você acha que seria o correto e o certo, o que você costuma fazer? Eu queria que nós fôssemos humanos. A gente quase sempre não é humano. Queria que você em casa percebesse que a adversidade vem para todos e todas. É normal que nós fiquemos mexidos e abalados na nossa fé em meio a tempos difíceis. Mas é normal também que nós procuremos esses lugares de renovo, de renovação. Esses lugares onde nós somos fortalecidos na fé. Como ser humano, e não como um super crente, não como um mega cristão, quando a sua fé é abalada por aquilo que seus olhos estão te mostrando, o que você busca fazer para não se perder na caminhada do propósito? A unidade. Os irmãos. Sim. Eu acho que isso me ajuda muito, muito mesmo. E eu sempre vou para o meu quarto e tento, não como um super crente, como você disse, mas eu sempre tento entender o que Deus está querendo me ensinar com aquela situação, sabe? Às vezes eu paro assim e falo, tem alguma coisa errada, eu não sei se é eu que estou fazendo errado, ou se, sei lá, é Deus me corrigindo, ou Deus querendo me falar alguma coisa. Você está dizendo para a gente que é possível, então, no meio das adversidades, tirar ensinamentos? Com certeza, igual como a Lorena disse no início, tudo nos ensina, e a dor, né, o deserto, o povo tem tanto medo de deserto, mas é o lugar onde a gente mais aprende, onde a gente mais cresce. Então, eu acho que em tudo, igual a Lorena disse, mesmo que a gente esteja sendo errado na nossa escolha,
está na hora errada, no tempo errado. Deus, ele usa isso aí, acho que ele inverte isso aí para o bem, sabe? Como se as coisas cooperassem para o nosso bem. E você esteve falando a respeito da adoração, atrás um pouco, e eu acho isso tão maravilhoso quando a gente para mesmo e, sabe, começa a adorar o Senhor, independente das lutas, porque, na verdade, se você ouviu que se você aceitasse a Jesus como seu único e suficiente Salvador, os seus problemas iam acabar, isso é um evangelho falso, né? Porque ele não nos prometeu isso. Ele nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas logo na frente ele fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu acho que da mesma forma que nós passamos por dificuldades, por lutas, da mesma maneira que chega a luta, o Senhor também nos dá o escape. Entende? Nós não estamos desamparados, né, Lorena, no meio dessa adversidade. Deus não virou as costas para nós. Você, como pessoa, na sua humanidade, pensa comigo, veio uma adversidade, veio um dia mau, uma tribulação. O que você costuma fazer para essa tribulação, para essa adversidade, para esse dia mau, não roubar a sua fé, não te roubar da perseverança? Falando a respeito dessa humanidade, é interessante a gente pensar que Deus, ele nos conhece e ele sabe das nossas limitações. Quando a gente olha ali para a história de Elias, naquela circunstância de perseguição, ele foge e vai para a caverna e fica ali escondido, e ele tem os dias maus. E Deus, ele respeita esse dia mau de Elias. E ele vive aquilo, mas Deus, ele traz esse refrigério, né, aquela brisa suave, como um chamamento de: ok, aconteceu, deu ruim de alguma forma, respeitei o seu tempo, que eu vejo muito isso, assim, de Deus entender a nossa limitação mesmo. Mas agora vamos para frente, vamos continuar. Então, é legítimo o dia mau, é legítimo essa limitação. Tem dias que nós vamos estar tristes, de fato, e talvez o estar triste, talvez não tenha nada de errado nisso, né, como dizem, mas o permanecer triste aí é alguma indagação que você deve fazer a si mesmo, talvez, de que, tá, onde os meus olhos estão fixos? Nas coisas do alto ou nas coisas terrenas? Então, é se apegar a isso, respeitar a sua limitação, dentro do limite que é, de alguma forma, saudável, e buscar essa esperança, que vem só do nosso Deus, né? Legal. Jesus. Eu, como pessoa, não como pastor, como líder, como qualquer coisa, como pessoa, como Rafael, quando eu percebo as lutas e adversidades, porque nós somos gente, eu gosto muito de me lembrar do que o Senhor já fez na minha vida, fez por mim, sabe? Eu tenho um verso que eu sempre repito para mim, quando eu estou desistindo de mim, que é: onde é que eu estaria se não fosse Deus? O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de você se não fosse Deus? É verdade também que algumas lutas e adversidades vêm até nós por causa de escolhas que nós fizemos, escolhas erradas, por causa de formas de viver e de agir errado, né? É por isso que nós precisamos perceber Deus na nossa caminhada, a fim de fazê-lo o Senhor das nossas vidas, para que nós possamos escolher de forma coerente com aquilo que Ele deseja. O texto me chama muita atenção. Paulo e Silas eles estão presos, e quando Deus abre a porta das celas, eles não saem. Não, eles não estão preocupados com a sua libertação primariamente. Parece que eles entenderam que aquela adversidade não foi causada por um pecado deles, e sim por obediência. Então, se foi causada por obediência, Deus deve ter um propósito dentro dessa penitenciária. Deus deve ter um propósito nesse lugar. Nós precisamos entender essa diferenciação. Tem adversidades que vêm sobre nós, que é porque Deus quer nos usar naquele momento de dificuldade, naquele momento de necessidade. É isso que nós precisamos compreender. Nós temos a dificuldade, talvez, de perceber Deus e perceber a sua mão, o seu cuidado, perceber o seu carinho, a sua atenção por nós,
no meio de todos esses afazeres e dias ruins, mas o convite do Evangelho é para que nós olhemos para Ele, para que nós olhemos. E é legal demais, porque uma das provas, quando as pessoas gostam de questionar a fé cristã, eu sempre gosto de pensar e responder a esses que questionam, do porquê homens e mulheres morreriam por algo que não é verdade. Nós temos um relato histórico de homens e mulheres que foram mastigados por leões. E eles eram mastigados enquanto cantavam canções. O que levavam esses homens e mulheres a entregar suas vidas sem medo algum? A confiança de que eles estavam vivendo exatamente o propósito de Deus. O que Deus pretende fazer por você, por mim, por nós, fazer a nós? Voltar os nossos olhos para Ele, mesmo quando nós desconfiamos de que Ele está presente nos nossos piores dias. Não há um dia tão escuro, um dia tão ruim, um dia tão mau que Deus não possa se revelar. É verdade, talvez, que às vezes nós não percebemos Deus, porque esperamos que Ele se revele de uma forma que Ele não vai se revelar. Enquanto nós esperamos um terremoto, ao olhar pela janela a gente vê uma folha caindo e Deus ali está se revelando. Enquanto nós esperamos grandes coisas, Deus está se revelando por meio de uma mensagem que nós partilhamos com o irmão, de uma ligação. Porque nós não somente vamos viver dias de adversidade, como nós somos chamados também a sermos respostas para a adversidade da vida dos demais irmãos. Você não tem ideia, meu irmão, minha irmã, do que uma mensagem sua, uma ligação para um irmão, para uma irmã nesse tempo de pandemia e de distanciamento social pode causar no coração desse e dessa. Talvez você espere que Deus se revele de forma mítica, né? Mística também. E Deus ele vai se revelar talvez por meio de uma ligação, por meio de algo tão simples, né? De algo tão normal. Nós precisamos reconhecer isso. Quando estamos caminhando com Deus, os sofrimentos não têm poder para nos abalar de forma que nos arranque essa paz que nós temos em Cristo. Não há nenhum sofrimento, nenhuma adversidade que deva roubar essa paz, que é aquela paz que nós falamos aqui, de saber que Ele não somente vai voltar para nos buscar, como Ele disse que onde estivessem 2 ou mais, Ele estaria. Então Ele está aqui. Então talvez Ele esteja aí com você, né? Mas certamente Ele está na pessoa do Espírito, habitando dentro de você. Então, o que é que você está passando? Qual que é a adversidade que você está passando que pode te roubar do poder de Deus, que pode te roubar da capacidade de Deus de transformar qualquer situação? Não há nenhuma situação ou circunstância que tenha esse poder. Ou seja, ainda que venhamos passar por lutas e adversidades, dores e perdas, é necessário que a nossa fé no Salvador permaneça inabalável, permaneça ali nos firmando, nos garantindo essa confiança. É Ele quem cuida de nós. E nós não podemos jamais nos afastar dEle, porque toda a fidelidade advém dEle. Toda a fidelidade, toda a capacidade de nos transformar vem do Senhor. E eu quero orar por você, por mim, por nós. Para quê? Para que todos os dias nós tenhamos essa convicção do amor de Deus. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos dias maus, não há nenhum dia tão mau, tão escuro, não há nenhum dia tão nublado em que Deus não possa revelar o seu amor, o seu poder e a sua paz. Não há. Eu quero desafiar você, líder de GC, essa semana, ligar para todos os seus liderados. Eu quero desafiar você a fazer um contato, mandar uma mensagem, a dizer para esse irmão, para essa irmã que participa do seu GC: você não está sozinha. Porque isso é Deus também se revelando no dia mal daquele irmão, daquela irmã. Antes de orar por você, eu queria que nós cantássemos uma canção, cantássemos ao Senhor, adorássemos a Ele, bem como Paulo e Silas fez, a fim de que
a nossa confiança seja revigorada, seja fortalecida, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que cada irmão e cada irmã possa ser revigorado em sua fé. Eu oro, Pai, para que nós não sejamos conduzidos, Pai, por decisões tomadas por meio das adversidades. Eu oro, Pai, para que no nosso coração os teus propósitos permaneçam inabaláveis em meio aos dias maus, inalteráveis em meio às tribulações. Eu oro para que nós permaneçamos constantes no Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que esse líder de GC, Pai, seja revigorado, Pai, nesse tempo, Pai. Eu oro, Pai, para que esse anfitrião, para que esse participante de um GC seja, Pai, fortalecido, Pai. Eu oro, Pai, para que os nossos olhos possam constantemente estarem voltados para o Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que a nossa vida seja achada em Ti. Eu oro, Pai, para que no nosso coração haja essa convicção, Pai, do Teu cuidado, Pai, do Teu amor sempre, Pai, onde quer que estejamos, Pai. Eu oro, Pai, para que nesses tempos de adversidade e tribulação, a meditação na Tua palavra nos revigore, Pai. Eu oro, Pai, para que nós possamos, ó Pai, meditar naquilo que a Tua palavra diz, a fim, ó Pai, de que nenhuma tribulação tenha o poder de nos confundir. Eu oro, Pai, para que tal convicção que o apóstolo Paulo tinha, nós tenhamos também. Quando Paulo diz: eu estou certo de que nada tem o poder de nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu oro para que você na sua casa receba essa verdade. Eu oro para que você acredite nisso, que não há nenhuma tribulação, não há nenhuma dificuldade que deva determinar o propósito de Deus. Você e eu, nós que estamos aqui, somos chamados a caminhar, mesmo que em meio a dificuldades, olhando para o Senhor. Que Deus te fortaleça nessa semana. Que Deus use você como um canal, como um instrumento para a libertação de outros. Que Deus, por meio da sua vida, alcance pessoas que estão vivendo dias maus. E que por meio da minha e das nossas vidas aqui, nós possamos, ou Deus consiga revelar que Ele é um Deus capaz de libertar cativos e oprimidos. E não somente libertar, como também salvar famílias. Que Deus te abençoe, guarde a sua vida. E semana que vem nós estamos aqui novamente. Fiquem com Deus em nome de Jesus.